Fala galera, aqui quem fala é Thiago Dias, especialista em dependência química, e esse é o canal Dedo na Ferida da Dependência. Hoje vamos trazer um tema aí sobre tratamento involuntário. Tratamento involuntário para dependente químico, para alcoolista. Pode isso? Tudo isso você vai saber aqui no canal. Desde já peço para você se inscrever no canal, dar o seu like. Vou fazer um jabazinho aqui do meu amigo da caneca personalizada aí, Américo Júnior. Obrigado aí pela elaboração da caneca do canal. E muita gente tem me procurado aí porque gostou dela e queria uma. Então se você ficar até o final, eu vou te explicar como é que vai fazer para concorrer uma caneca aí. Muita gente está falando dessa história de tratamento involuntário para dependente químico, se pode ou não pode, esse tipo de tratamento, né? E que é bem a calhar, porque tem uma lei nova dizendo sobre isso e eu vou estar explicando tudo isso aqui para vocês. Bom, especificamente sobre a internação involuntária dos dependentes químicos, só o governo propôs uma lei sobre as políticas sobre dependência química, e na lei está previsto que quando a pessoa não tem um discernimento, não tem o autocontrole, ela tem uma dependência muito grave que dificulta a convivência, a liberdade de escolha dela. Ela pode sim ser internada involuntariamente. A lei de drogas prevê os tipos de internação voluntária, involuntária e compulsória. Voluntária, quando a pessoa assina o termo que está sendo internada. Involuntária, quando ela não assina o termo, ela não precisa estar assinando o termo. Ela pode estar desacordada, chegar desmaiada, com blackout alcoólico, ela não vai estar assinando. Quando a internação é determinada pela justiça, aí ela é chamada de internação compulsória. Pode ou não pode isso? Na verdade, poder pode. Não era nem necessário estar fazendo essa nova lei sobre políticas de dependência química, porque a previsão de internação involuntária na psiquiatria já existe no Brasil e em vários países no mundo, porque existe a previsão do que fazer com a pessoa que precisa se tratar, mas ela não entende, ela não tem o discernimento, porque ela está com uma problemática, ela não aceita o tratamento. Então, essa pessoa que tem um transtorno mental, ela precisa de um tratamento, ela está colocando a vida dela e de outras pessoas em risco, só que por causa desses transtorno mental, ela não tem a compreensão de que ela precisa se tratar. E aí, o que se faz com essa pessoa? Está previsto na Lei 10.216 de 2001 de que eventualmente pode internar as pessoas, mesmo que elas não consintam com isso. É uma medida extrema? É uma medida que é evitada? É uma medida que não pode ser abusada? Fato, mas às vezes ela é necessária. E às vezes não tem nada a ver com governo autoritário ou de um país subdesenvolvido. Porque no mundo inteiro tem isso. Em todo o país desenvolvido ou subdesenvolvido, existe esse adendo aí que a pessoa pode se tratar. Então era desnecessário fazer essa nova lei de políticas sobre dependência química, autorizando, né, uma internação involuntária, porque já existe essa lei aí de 2001. Importante o tratamento involuntário muitas das vezes, tá? E tudo dentro de um processo. São processos o tratamento, né? É lógico que no começo ele vai chegar rebelde, não é das melhores formatos, mas muitas das vezes se faz necessário. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que são internadas por um transtorno mental, que chegam involuntário, depois de um tempo que elas fazem o tratamento, elas percebem que de fato elas precisavam se tratar.
isso não se torna a experiência mais agradável, elas não vão dizer, nossa, foi tudo bem. Muitas das vezes é traumático, guardam ressentimento, mas elas percebem a importância depois desse tratamento, porque elas não estavam entendendo, não tinha caído a ficha que elas precisavam de um tratamento. Isso existe para a psiquiatria como um todo. E a dependência química é sim um transtorno mental. É um transtorno onde as pessoas perdem o senso crítico do certo e do errado. Não é para aquela pessoa que usa de vez em quando. Se a dependência química faz parte de um transtorno mental, se faz o processo que a pessoa já está se prejudicando, perdendo emprego, sendo um risco para ela e para outros na sociedade, já pode ser internado. Qual que é a dificuldade na dependência química? A dificuldade é a seguinte: quando a pessoa tem um transtorno mental, que ela perde a noção, que ela tem uma psicose, ela acha que tem um demônio, alguém delírio persecutório, que ela perde a capacidade de discernir a realidade, fica mais difícil dela entender que ela precisa ser internada contra a vontade. Ela não consegue perceber a realidade dos fatos. E ninguém vai discordar olhando para um caso desse e ver que precisa de um tratamento involuntário. O problema é que na dependência química, muitas das vezes não atinge a parte de discernimento. Ela tem, às vezes, muitas das vezes, a parte do senso crítico, do juízo da pessoa. Ela sabe que tem um problema, que ela tem um vício, que ela tem uma dependência, ela vê os prejuízos que ela tem, mas ela não consegue refrear, ela não consegue controlar, ela não consegue parar de deixar de usar. E aí a dúvida, será que ela está usando porque ela quer ou porque ela não consegue mais? Muitas das vezes o discurso, que a pessoa fala, não quero mais parar de usar, quero continuar a usar, muitas das vezes pode ser porque ela não consegue parar mesmo. Porque ela já tem tanto prejuízo, ela já está perdendo tudo, muitas vezes morando na rua, perdendo família, perdeu emprego. Será que esse eu não quero parar já não é um próprio sintoma da dependência química muito intenso? O dependente químico está lúcido e normal e tem a possibilidade de dizer não quero parar de usar, quero continuar usando. Teoricamente, devemos respeitar a decisão dele. Porém, se está causando esses prejuízos, né, para ele, a família já está esperando o pior. Muitas das vezes as consequências já sabemos que é ser preso ou até mesmo morrer, e a pessoa se sucumbir, morrer, se diz que não quer parar e está perdendo esses controles, que ela não consegue mais decidir nada livremente. Você vê que ela está no uso compulsivo. Você pode usar a lei de interná-la contra a vontade. É um assunto bastante polêmico aí, mas existe, é legal, é autorizado, não havia necessidade, já tinha uma lei que autorizava. A minha conclusão é uma só: eu acho que tem que ser algo que tem que ser medido, tem que ser algo que realmente tem colocado na balança ali os prejuízos causados, das consequências, já como está o grau. Como eu falei, não podemos abusar dessa lei. É um tema bastante polêmico. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse assunto. Se vocês gostaram, para poder participar de concorrer à caneca aí do canal, vocês têm que se inscrever no canal, dar um like aí no vídeo e fazer um comentário sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse vídeo. 3 melhores comentários colocados aqui, a gente vai fazer um sorteio daqui mais ou menos um mês lá no Instagram e vamos premiar a melhor aí, a gente vai sortear, tá bom? Obrigado por vocês terem participado, você que já é inscrito no canal aí, muito obrigado, não quero deixar de agradecer e conto com você para que você se torne um agente multiplicador dessa mensagem. Tamo junto!